Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Débora, sou a gerente de merchandising da agência Altrade. Provavelmente nós já nos falamos. Caso isso ainda não tenha acontecido, é um prazer. Aproveite o conteúdo. E se você tiver algumas dúvidas, vá anotando durante o curso, que após o treinamento nós teremos uma central para que vocês tirem todas as dúvidas que possam surgir durante a apresentação. Tá ok? Vamos lá. Bom, nesse treinamento você irá aprender tudo o que precisa para fazer parte de mais um projeto da agência Altrade. Tá? Espero que vocês aproveitem o conteúdo. E aí, eu gostaria de iniciar com essa frase, né? É preciso ter coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Esse é um dos nossos lemas aqui na Altrade. Então, quando estiver em campo, não se esqueça disso. Vamos tentar fazer esse projeto da melhor maneira possível, sempre mostrando o nosso diferencial. É a partir daí que a gente cresce, é a partir daí que surgem novas oportunidades da vida. Tá? Espero poder contribuir com vocês nesse projeto e no que precisarem, conte conosco com todo o apoio da nossa equipe interna. Tá? Vocês terão todos os nossos contatos e sempre que surgir alguma dúvida em campo, não hesite em nos procurar. Estamos aqui para isso, ok? Bom, quais serão os pontos que nós vamos ver neste treinamento? Então, serão mostrados todos os passos da sinalização, os conceitos necessários, a abordagem, os produtos que nós vamos trabalhar, o sistema e, por fim, as tabulações do nosso aplicativo. Vamos lá? Bom, o que significa sinalizar? Sinalizar é o que nós vamos fazer durante as nossas abordagens. Sinalizar significa destacar, marcar com um sinal. É isso que nós vamos fazer. Através dos adesivos que nós vamos colocar nos estabelecimentos, nós vamos mostrar aos clientes aonde seus cartões são aceitos. E por que fazer a sinalização? Alguns clientes não entram nos estabelecimentos quando eles não veem os seus adesivos colados, os adesivos dos seus cartões colados nos estabelecimentos. Eu costumo sempre usar um exemplo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa. Então, se, por exemplo, chegar ao final do mês, eu quiser ir num restaurante, nesse restaurante eu não tiver indicado, não tiver ali o adesivo com a bandeira do cartão que eu possuo, eu entro e pergunto. Mas existem muitas pessoas, como por exemplo o meu esposo, que ele tem vergonha de entrar e perguntar. Então, se ele não vê ali o adesivo colado, ele não vai perguntar. Um outro ponto muito importante, que aí é legal a gente usar isso inclusive para argumentação, quando de repente algum cliente não quiser que a gente coloque os adesivos, é que a sinalização atrai mais clientes, gera mais vendas e traz mais lucro para os estabelecimentos. Então, nunca deixe de ressaltar isso em uma visita, tá? Com um adesivo, com certeza o estabelecimento vai receber alguns clientes que não iriam entrar no estabelecimento caso não visse a bandeira do seu cartão ali colada. Bom, vamos falar um pouquinho da abordagem. Quais são os primeiros passos? Então, ao chegar no estabelecimento, o primeiro passo é se apresentar, informar o motivo da visita. Como, por exemplo, olá, eu sou a Débora, estou aqui representando o cliente X e vim fazer a sinalização. Em geral, o que auxilia muito nessa apresentação é já entrar com os adesivos em mãos. Então, olha, vim aqui representando a Sodex e vim aqui colar os adesivos para que os clientes saibam que os cartões são aceitos no seu estabelecimento. Outro ponto importante que eu costumo falar, que é o segundo passo da nossa abordagem, é que as visitas que nós vamos fazer nesse projeto são visitas nominais. Então, eu tenho que visitar o estabelecimento que está descrito tanto no aplicativo quanto na planilha que será enviada a vocês, conforme conversado anteriormente, via e-mail. Como nós verificamos isso? Através do CNPJ. Por exemplo, como vocês podem ver aí no exemplo que está na tela, nós temos aqui a pastelaria Mão na Massa, que fica na rua Rui Barbosa, número 839. Vamos supor que eu chegue na rua Rui Barbosa 839 e verifique
que na fachada não tem mais a pastelaria Mão na Massa. Nesse mesmo endereço tem um restaurante, na fachada está escrito, por exemplo, Restaurante da Joana. Será que nós devemos continuar a abordagem nesse caso? O que vai definir isso é o CNPJ. Então, nós vamos verificar. Por quê? O nome dos estabelecimentos, o nome fantasia, ele pode mudar, a razão social também. Porém, o CNPJ é o mesmo. Eu costumo sempre fazer uma analogia. Por exemplo, apelido, por exemplo, nós temos em diversos lugares, né? Em geral, as pessoas têm um apelido no trabalho, têm um apelido na família, um apelido na faculdade. E eu costumo falar que o apelido é como se fosse o nome fantasia do estabelecimento. Então, ele pode mudar. A razão social é como se fosse o nosso nome. Por exemplo, eu me chamava Débora Cristina Fagnani e após o meu casamento, eu acrescentei o sobrenome do meu esposo. Então, agora meu nome é Débora Cristina Fagnani Xavier. Porém, apesar de eu ter diversos apelidos, apesar do meu nome ter mudado, o meu CPF, que é o equivalente ao CNPJ de um estabelecimento, continua o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no caso da pastelaria Mão na Massa, a dona do estabelecimento, por exemplo, podia estar tendo um rendimento baixo com a pastelaria, e aí ela detectou que durante o horário do almoço, muitas pessoas iam almoçar naquela região. Então ela resolveu fechar, de certa forma, a pastelaria e abrir um restaurante por quilo. Para isso, ela não precisou fechar o CNPJ dela. Então, ela continua atuando, modificou ali a atividade do estabelecimento dela e virou um restaurante. Como nós verificamos isso na visita? De duas maneiras. Vocês estão vendo aí, na figura, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Por lei, os estabelecimentos têm que ter esses dados expostos para que os clientes possam ver. Então, ao entrar no estabelecimento, você procura essa placa, em geral ela fica próxima ao caixa, e compara o número do CNPJ que está descrito na placa, com o aplicativo do celular. Se for o mesmo, você continua o atendimento. Se o CNPJ mudou, nós vamos tabular como não sinalizado. Nós não vamos dar andamento a esse atendimento. A outra forma de verificar se o CNPJ é o mesmo, caso você não localize essa placa, é perguntar para quem estiver ali para te atender se o CNPJ é o mesmo. Você pode ou falar o CNPJ, mas uma dica é, mostre o aplicativo, diga, olha, eu vim aqui verificar esse estabelecimento. Mostre para ela o celular, o número do CNPJ e pergunte se ainda é o mesmo. Ok? Vamos agora para o próximo passo e vamos falar dos adesivos que nós vamos trabalhar neste projeto. Os adesivos que nós iremos trabalhar para esse projeto da Sodexo serão, como vocês estão vendo aí, o adesivo Refeição Pass, Alimentação Pass, Gift Pass e Premium Pass. No aplicativo, vai estar dizendo para você quais adesivos vocês têm que aplicar em cada uma das visitas. Um adendo. Em alguns momentos, no aplicativo, pedirá para que você coloque o adesivo Refeição Pass Check. O Refeição Pass Check nada mais é do que vale refeição ainda em papel, como era antigamente. Como esse tipo de meio de pagamento está sendo extinto do mercado, a Sodexo não está mais produzindo adesivos do Refeição Check. Então, quando no aplicativo pedir para que você cole um adesivo Refeição Check, você cola o do Refeição Pass normalmente. Então, nos dois casos, quando tiver escrito Refeição Pass e Refeição Pass Check, é este adesivo que vocês irão colar. Quais os melhores lugares para que a gente colhe os adesivos nos estabelecimentos? O melhor lugar é sempre junto à concorrência, aos adesivos da concorrência. Por que isso? Quando você entra num estabelecimento, você verifica que de repente numa parede tem diversos adesivos colados sobre bandeiras de cartões de crédito. Você vai procurar o seu ali. Se de repente você não vê, você subentende que esse cartão não é aceito no local. Então, o melhor lugar para se colocar os adesivos é junto aos adesivos da concorrência. De preferência, que o nosso seja maior que o deles, tá?
Porém, nunca devemos colar os adesivos em cima dos adesivos da concorrência, tá? Vamos sempre agir com ética nas nossas visitas. Caso a gente não consiga colocar os adesivos junto aos adesivos da concorrência, o melhor lugar é próximo aos caixas. Por exemplo, um balcão, você pode colar no balcão, aqueles balcões que tem vidro na frente, você pode colar ali, tá? Por quê? Já deve ter acontecido com todo mundo, de você de repente estar na fila para pagar, ali com o seu dinheiro na mão ou seu cartão de débito, e de repente você verifica que o seu cartão de vale-refeição é aceito nesse local. Aí você começa a pensar, será que eu gasto meu dinheiro? Será que eu gasto meu VR? Em geral, as pessoas acabam optando por gastar o seu VR. Né? No dinheiro em si, as pessoas em geral não querem mexer tanto, tá bom? Então, de certa forma, quando a gente cola junto ao caixa, a gente acaba incentivando na decisão da escolha do meio de pagamento do cliente. Na terceira opção, se você de repente não conseguir colocar junto aos adesivos da concorrência, não conseguir colocar junto ao caixa, colhe na entrada. A entrada é um ótimo lugar. Então, logo na hora que o cliente entrar no estabelecimento, ele já vai verificar ali o adesivo com a bandeira do cartão dele. Tá ok? Bom, daqui para frente, nós vamos verificar como funciona o aplicativo YouMove, desde a sua instalação até como preencher corretamente cada um dos campos de visita. Primeiramente, nós vamos aprender como instalar o aplicativo. O aplicativo, como já dito para vocês anteriormente, ele funciona no sistema operacional Android. Então, para instalá-lo, é só ir até a Play Store e digitar lá o move.me, da forma como está descrito aí para vocês no slide, né? Encontrando o aplicativo, clique em instalar. Logo em seguida, ele vai abrir mais uma janela. Nessa janela, como indicado na figura, clique em aceitar, ok? Aplicativo instalado, vamos ver como logar no sistema. Nessa primeira figura que vocês estão vendo aqui, a gente já vê a carinha do YouMove instalado e para logar ele vai pedir ambiente, usuário e senha. O seu usuário e senha foi enviado para você no e-mail junto com o link deste treinamento. Caso você não o tenha encontrado, existe uma forma também de você saber qual é o seu usuário. Vamos lá. Bom, primeiro passo, qual é o ambiente? O ambiente sempre será Sodexo 2015. É importante saber que esses dados sempre devem ser inseridos em letra minúscula. O usuário. Se você não recebeu por e-mail, como é que nós fazemos um usuário? É simples. Ele é composto do seu primeiro nome, mais a primeira letra do seu sobrenome, um traço e a sigla do seu estado. Por exemplo, Antônio Luiz Gomes, do estado de São Paulo. O login dele ficou Antônio G-SP. Por que não Antônio L? Antônio é o nome, Luiz é o segundo nome, Gomes é o sobrenome. Tá? Então, se você tiver nome composto, cuidado para não confundir. O que nós pedimos após o primeiro nome é a primeira letra do seu sobrenome. Ok? E a senha será a letra A em minúsculo. Agora que você já conseguiu logar, caso você tenha algum problema para logar, desculpe. Eu peço para que você envie umas dúvidas, podem me adicionar ali no WhatsApp, nós vamos falar bastante por ele durante a ação. Se você tiver algum problema para logar, pode entrar em contato comigo nesse número, que a gente verifica se está o porquê de estar acontecendo algum erro, qualquer dificuldade que vocês tiverem. Bom, nesse momento vocês já devem estar logados. Então, antes da gente continuar, eu vou pedir uma gentileza. Vou pedir para que vocês façam uma pausa e mexam no aplicativo, para vocês entenderem como é a dinâmica dele, como ele funciona, quando ele deixa você avançar ou não.
Assim que você logar, ele vai sincronizar e vai aparecer para você uma atividade chamada All Trade, com o nosso nome. Clicando nela, ele vai perguntar estabelecimento sinalizado ou não. As visitas elas se baseiam em cima desses dois fluxos de atendimento. Então, eu vou pedir para que vocês executem um fluxo clicando em sim. Podem clicar, podem salvar, podem tirar fotos. Tudo que vocês apertarem nesse momento não vai fazer diferença. Esse é um teste e eu programei ele para que assim que ele seja executado ou salvo, enviado por vocês aqui para o nosso sistema, ele vai reaparecer e vocês vão poder executar um novo fluxo, tá? Peço também que vocês não se assustem. Nesse momento, como é um teste, nós acabamos programando para que nele tenha todos os tipos de fotos que possam existir no projeto. Isso não significa que em todas as visitas vocês vão ter que bater esse número de fotos. Então, por favor, não se assustem. Durante o atendimento de vocês só terão que bater as fotos dos adesivos que devem ser colocados nos estabelecimentos. Em sua grande maioria, será apenas foto de um adesivo. Em uma visita ou outra, pode acontecer sim de ter 2 até 3 estabelecimentos, mas é muito raro. Então, por favor, não se assustem. Então, antes da gente prosseguir, mexa no sistema, se familiarize com a ferramenta, para que depois a gente só entenda como ela funciona, ok? Então, vou pedir para você dar uma pausa nesse momento, mexer no aplicativo e retorne assim que você terminar de executar cada um dos fluxos, ok? Até daqui um pouco. Vamos lá, pessoal. Já devem ter se familiarizado agora com o YouMove, né? Deu para verificar que a ferramenta ela é bem simples. Eu costumo falar que ela fala conosco, né? Então, ele é um aplicativo bem intuitivo. Você pode perceber que a maioria das coisas você só precisa clicar e que se de repente você deixou de completar, escrever em algum campo que era obrigatório, ele não deixa você prosseguir, né? Ele ainda pergunta, olha, tá faltando tal coisa. Então, ele é bem interativo. Eu tenho certeza que não vão ter grandes dificuldades para se utilizar o YouMove. Bom, vamos agora conhecer as ferramentas que o YouMove nos proporciona. Na primeira tela, como apareceu para vocês ali a atividade All Trade. Quando vocês receberem os roteiros e eles já estiverem carregados no aplicativo, eles vão aparecer com esta carinha, como está ali o All Trade, com a data em que ele foi inserido no sistema, para que a gente começasse a fazer a atividade, aparece um pouquinho do endereço, e vão aparecer todos os estabelecimentos dessa forma, um abaixo do outro. Bom, talvez uma coisa que vocês não tenham feito durante esse testezinho, né, que a gente propôs anteriormente, foi o seguinte. Se você colocar o dedinho em cima do All Trade e arrastar ele para a sua esquerda, no mesmo movimento que a flecha fez, irá aparecer para você executar, dados e mapas. Vamos entender o que é cada um deles? Se você clicar em executar, você vai iniciar um atendimento. É a mesma coisa do que você clicar direto no nome do estabelecimento. Então, para iniciar um atendimento, você pode clicar direto no nome do estabelecimento ou utilizar o botão executar. É a mesma coisa. Se você clicar em dados, você terá acesso a todas as informações da visita. Isso nós vamos ver agora no próximo slide, tá bem? Então, vamos lá. Cliquei em dados e aí vai aparecer para nós todos os dados do estabelecimento. Então, tem ali a descrição, que é o nome, a razão social, telefone, telefone celular, telefone fixo, estado, município, tipo do logradouro, se é uma avenida, uma rua, o nome do logradouro em si, número, complemento. E logo em seguida vai começar a aparecer alimentação, refeição cheque, gift pass, diversos nomes de produtos. O que é isso? Esses são os
adesivos que você tem que aplicar na visita, tá? Mais uma vez, aqui é um teste, então tem diversos produtos, mas nas visitas vai aparecer apenas os que vocês precisam fazer. Uma coisa que é interessante, se de repente numa visita aparecer para você o refeição e o refeição cheque, você pode colar apenas um dos dois, já que o adesivo, como visto anteriormente, é o mesmo. Vocês verificaram que mais para frente no fluxo, ele vai te perguntar, instalou o adesivo refeição? Instalou o adesivo refeição cheque? Nesse momento, você pode colocar sim, por exemplo, no refeição e não no refeição cheque e bater apenas uma foto. Ou vice-versa, colocar sim no refeição cheque e não no refeição, tá? Porém, essa opção de colocar sim e não é somente quando tiverem os dois, tá ok? Se tiver um só e for um fluxo de sinalizado, aí é necessário que você coloque sim obrigatoriamente, tudo bem? Bom, vamos seguir. Clicando em mapa, você terá uma ferramenta GPS. Essa ferramenta GPS é o mesmo GPS do Google, ok? Não é um GPS que é uma ferramenta do YouMove. Ele dá o melhor caminho, aliás, o caminho mais rápido entre um ponto e outro. Esse GPS, esse caminho GPS que vai aparecer na ferramenta do YouMove, não é o mesmo caminho que é proposto na planilha que é enviada para vocês, tá? Qual a diferença? Aquela planilha, aquelas rotas que nós mandamos, inclusive com o passo a passo, elas são feitas através de um software interno que cria os roteiros, tá? Em geral, o software que nós trabalhamos, ele sempre te dá o menor caminho. O GPS do YouMove, que é o mesmo do Google, ele te dá o caminho mais... Em geral, ele vai mostrar o caminho que é mais prático, tá? Porque ele leva também em conta a questão do trânsito, mais ou menos como o Waze, tá ok? Então, é uma opção para vocês utilizarem esse GPS se vocês quiserem. Lembrando, o GPS do Google, em geral, ele dá uma rota 10% maior do que aquela que nós propomos para vocês pela planilha que é enviada via e-mail, tudo bem? Daqui para frente, nós vamos entender os fluxos de sinalização e de não sinalização. Agora, nós vamos começar com o fluxo de sinalizado. Então, agora nós vamos aprender como registrar um atendimento sinalizado no YouMove. Lembre-se que sinalizado é o mesmo que conseguir colar os adesivos. Que quando nós falamos do bônus, isso significa que para ganhar o bônus, por rota, você deve sinalizar 80% dos estabelecimentos de cada rota. Então, isso significa que em 80% das vezes, você clicou em estabelecimento sinalizado, tá? Para receber o bônus. E esse é o nosso foco, gente. Lembre-se, nós estamos aqui para sinalizar, não apenas para fazer visitas. Espero contar com vocês nesse sentido. Bom, vamos lá para um atendimento sinalizado. Clicamos no All Trade, clicamos ali no estabelecimento, e aí ele te pergunta, estabelecimento sinalizado? Nós temos a opção nenhum, sim e não. Gente, nenhum, ele sempre aparece apenas por uma configuração do sistema, tá? Nós não temos como tirá-lo dali. Porém, nós nunca vamos utilizá-lo. Então, sempre que aparecer o nenhum, considere as questões que vêm abaixo. Então, vamos lá. Nesse caso, é um sinalizado. Estabelecimento sinalizado? Sim. Após clicar em sim, nós vamos avançar. E aí, ele vai te perguntar, qual o tipo de sinalização? Mais uma vez, aqui aparece nenhum, nós vamos ignorá-lo. E aí, nós temos 3 tipos de sinalização. Nova sinalização, troca ou reforço, e existe sinalização sem necessidade de troca. Vou explicar para vocês o que é cada uma delas. Nova sinalização é quando o adesivo que você está aplicando é o primeiro. O importante também vocês saberem, pessoal,
é que a nova sinalização, ela diz respeito sempre ao produto que vocês estão indo aplicar. Então, se, por exemplo, o aplicativo está dizendo que você tem que ir até o estabelecimento e colar um adesivo Vale Refeição. Se você chegou lá e possui um adesivo Vale Alimentação, ignore, tá? Essa sinalização que você está indo fazer, ela diz respeito apenas ao refeição. Então, se tiverem adesivos de outros produtos, não percam seu tempo em se questionar em relação a isso, tá? A gente está indo colar um adesivo refeição, não tem nenhum adesivo refeição colado no estabelecimento, esse que você vai aplicar agora vai ser o primeiro, então é uma nova sinalização, ok? Vamos ver agora troca ou reforço. O que é uma troca? Nós temos duas possibilidades de quando é uma troca. A troca é quando você chega ao estabelecimento e lá existe um adesivo com um layout diferente do que você tem que aplicar. Então, vamos supor, o aplicativo me disse, olha, vai até a pastelaria Mão na Massa e cola um adesivo de Vale Alimentação. Quando eu cheguei lá na pastelaria Mão na Massa, eu verifiquei que já existe um adesivo Alimentação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o adesivo que eu tenho em mãos para colar, vou comparar ele com o que já tem colado. Se eles forem diferentes, eu preciso retirar o antigo e colar um novo. E aí, quando a gente for bater as fotos, como é que a gente vai bater a foto nesse momento? A gente vai bater uma foto do adesivo antigo que está lá colado, depois nós vamos retirá-lo, colar o novo no mesmo local e bater uma foto do novo adesivo aplicado. É o mesmo conceito da nova sinalização. A nova sinalização, como nós fazemos? Nós batemos uma foto da onde nós vamos aplicar o adesivo e depois uma foto desse mesmo local com o adesivo já aplicado, ok? Então, na troca, se o adesivo for diferente, eu bato uma foto do adesivo diferente, tiro ele da parede, colo o novo e bato uma foto do novo adesivo já colado. Uma outra possibilidade de troca é quando no local existe um adesivo já colado do mesmo produto e com o mesmo layout. Só que esse adesivo, ele está em más condições, ele está rasgado, ele está descolando. Nesse caso, nós também precisamos trocar, ok? O que é um reforço? O reforço é quando existe um adesivo colado com o mesmo layout, ele está em boas condições e o lojista pede para que você aplique mais um. Então, você vai reforçar a sinalização, por isso se chama reforço, tá? Nesse caso, a gente bate uma foto do adesivo que já está lá aplicado e uma foto do adesivo novo que você vai aplicar. Tudo bem? A última possibilidade, a última tabulação que nós temos de sinalização existe sinalização sem necessidade de troca. O que é isso? Existe sinalização sem necessidade de troca? É quando nós chegamos no estabelecimento, existe um adesivo colado com o mesmo layout do que você tem para aplicar e ele está em boas condições e também não foi solicitado pelo lojista para você colocar mais um adesivo. Então, nesse caso, nós vamos escolher ali entre as opções existe sinalização sem necessidade de troca e na foto nós vamos bater apenas uma foto do adesivo que está lá colado para mostrar que ele está em boas condições e que não houve necessidade de colar um novo adesivo. É importante, pessoal, nós percebermos o seguinte, se de repente você coloca existe sinalização sem necessidade de troca, e aí, quando você bate a foto, aparece aqui pra gente um adesivo que está em más condições, que está rasgado, descolando, essa OS provavelmente vai ser cancelada e vai ser enviada para que vocês a refaçam. E mais uma vez, como nós já conversamos anteriormente, é sempre bom ressaltar, tá? As rotas só vão ser dadas como concluídas quando elas estiverem totalmente feitas. Então, se uma OS, né, se uma visita retorna no aplicativo para vocês refazerem por algum tipo de erro, a rota não é dada como concluída enquanto vocês não realizarem essa visita. Tudo bem? Bom, após nós escolhermos aqui uma das três tabulações, vamos dar aí
segmento ao fluxo de atendimento. Logo em seguida, ele vem para aquelas perguntas que eu falei para vocês. Instalou o adesivo alimentação, instalou o adesivo refeição, instalou o adesivo refeição cheque, tá? Então, é só você colocar, porque às vezes pode acontecer de ter mais de um adesivo para aplicar no mesmo local, mas a pessoa de repente deixa você colar um só, tá? E lembrando mais uma vez, se por um acaso as opções que aparecerem para vocês são apenas instalou o adesivo refeição e instalou o adesivo refeição cheque, quando forem os dois, você pode colocar sim em um e não em outro. Isso porque, quando você coloca sim, ele habilita uma foto para você tirar. Se você colocar sim nos dois, ele vai pedir para bater a foto dos dois. Como no caso do refeição e do refeição cheque, é apenas um adesivo para os dois produtos, você pode colocar sim em um e não no outro, porque ele vai habilitar para tirar foto apenas de um, tá? Bom, uma das perguntas que vai fazer aí também é se instalou o display. Gente, o display, nós não vamos mais trabalhar com ele. Ele sempre aparece, porém, recentemente, a Sodexo nos disse que nós não vamos mais trabalhar com o display e, nesse meio tempo, como o projeto está em andamento, nós não conseguimos retirar essa tabulação. Então, sempre que perguntar sobre o display, é só colocar não. Uma outra pergunta que é feita é: possui cardápio com frutas ou buffet com frutas? Essa é uma verificação que o Ministério do Trabalho pede para a Sodexo fazer durante as visitas de sinalização. Por quê? Porque os estabelecimentos que aceitam vale-refeição, eles obrigatoriamente têm que servir uma refeição saudável para os clientes, tá? Pela lei, eles teriam que oferecer pratos que contenham todos os tipos de alimentos. Então, legumes, verduras, grãos, carnes, frutas, tá? Como isso não está acontecendo, e atualmente o Brasil é a quinta nação mais obesa do mundo, o Ministério do Trabalho começou a fazer essa verificação no intuito de melhorar a condição nutricional dos trabalhadores. Então, eles estão obrigando todos os estabelecimentos que aceitam vale-refeição a comercializar ou dar de brinde frutas para os seus clientes. É por isso, por exemplo, pessoal, que hoje em dia o McDonald's, o Burger King oferecem frutas em alguns lanches, tá? Para se adequarem a essa norma. Quem não se adequar, depois de determinado prazo, não vai mais poder receber cartões de vale-refeição. Eles vão ser descredenciados de todos os cartões. Então, como está escrito aqui dentro da maçãzinha, precisamos verificar se os estabelecimentos ofertam frutas aos clientes. Caso isso ocorra, será necessário bater uma foto do cardápio onde existe a oferta das frutas. Ou, se for um restaurante por quilo, bater uma foto das frutas que estiverem no buffet. Tá? Então, a foto, gente, não é uma foto da capa do cardápio. Vocês vão abrir o cardápio e vão ver ali está escrito: oferecemos frutas, oferecemos banana, oferecemos maçã. É dessa parte que você vai bater a foto. Para não confundir, o que vai valer como fruta nessas abordagens? São frutas in natura, então a própria fruta mesmo, a banana, a maçã, o mamão, tá? Salada de frutas e açaí na tigela. Somente essas três opções. Vitamina pode? Não. Torta de maçã, torta de fruta pode? Não. São apenas as frutas, salada de frutas e açaí na tigela, ok? Logo em seguida, ele pergunta para você se possui calorias no cardápio. Você vai olhar, colocar sim ou não. E depois ele começa a pedir as fotos. Pessoal, se você tirar uma foto e achar que ela não está boa, você pode cancelar e tirar uma nova. Ele vai dar essa opção. Logo após que você tira a foto, aparece cancelar ou salvar. Então, uma dica. Em geral,
Quando as fotos chegam desfocadas, nós não cancelamos a OS. Nós entramos em contato e pedimos para que a qualidade das fotos melhore. Porém, se for uma foto muito desfocada, na qual eu, por exemplo, não consiga ver o nome do produto que está no adesivo, aí eu cancelo. Então, uma dica: se de repente ficou na dúvida, acha que a foto não está boa, cancele e tire uma nova. Você vai gastar de 2 a 3 segundos e isso vai impedir que você tenha que retornar no local e fazer uma nova visita. Bom, em alguns momentos, o nosso aplicativo, ele pega as coordenadas GPS das visitas de vocês, tá? Então, se ao logar, ao tirar a foto, em qualquer momento o aplicativo pedir para que você ative o GPS, é obrigatório que você ative. Por quê? Para que a gente consiga verificar que as visitas estão sendo feitas nos locais corretos e também porque, se você não ativa o GPS, as OS podem chegar com algum tipo de erro. Então, para evitar esse tipo de erro, como eu já estou instruindo para que vocês ativem o GPS sempre que o aplicativo pedir, e se de repente chegar alguma visita sem as coordenadas GPS, elas serão canceladas e será necessário ser refeito. Tá? Quanto a isso, nós somos bem exigentes. Faltou o GPS, a OS é cancelada, então sempre deixe ele ativo. Combinado? Bom, logo em seguida, o aplicativo vai te perguntar se você tem alguma observação das fotos. Pessoal, como está escrito aqui, o campo observação é importantíssimo. Caso tenha ocorrido alguma situação adversa na visita, descreva nesse campo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nós falamos ali numa situação de troca. Aconteceu uma situação na qual o promotor foi bater uma foto e o adesivo antigo, ele estava colado num balcão, esses balcões de vidro. O vidro do balcão estava rachado. E ele percebeu que ao tirar o adesivo antigo, ele poderia ou quebrar o balcão, e ao quebrar o balcão, ele poderia se machucar, se cortar. Então, o que ele fez? Ele manteve o adesivo, colou um novo próximo ao antigo e escreveu no campo de observações: fui retirar o adesivo antigo, porém o vidro estava quebrado e percebi que se eu o retirasse eu iria ou danificar o balcão do cliente ou mesmo me machucar e causar um acidente. Se por um acaso essa foto chegasse sem nenhum tipo de observação e nós não conseguíssemos ver o rachado do vidro na foto, essa visita ela teria sido cancelada. Então, usem as observações para, de certa forma, enviar uma mensagem para a gente. Tudo que ficar diferente, tudo que você achar que não está de acordo ou que ficou esquisito durante a visita, escreva no campo observação, que aí a gente vai compreender o que aconteceu com você durante esse atendimento, ok? Bom, seguindo, o fluxo te pergunta o nome e o cargo de quem atendeu, e aí, pessoal, é só colocar como eu coloquei ali, ó, Luiz / caixa, Débora / gerente, enfim, só o primeiro nome e o cargo. Telefone com DDD, em geral vocês já vão ter esses dados, tá? Mas se não tiver, precisa colocar. E aí vem os campos que são de preenchimento de múltipla escolha. Dias de funcionamento, é só clicar nos dias em que ele funciona, você pode inclusive escolher todos. O horário que o estabelecimento abre, o horário que o estabelecimento fecha. Avançando, ele vai fazer 2 perguntas para vocês. Se possui conta em qual banco e qual POS eles utilizam. Essas 2 perguntas, pessoal, elas não são perguntas obrigatórias, tá? Essa é uma pergunta, é uma pesquisa interna da Alltrade. Nós temos alguns projetos, por exemplo, de credenciamento. Nós temos um projeto, por exemplo, de credenciamento para Cielo. Então, para você, por exemplo, conseguir credenciar uma máquina da Cielo, necessariamente você tem que ter conta no Bradesco, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Por que nós fazemos essas perguntas?
Porque quando nós começarmos a atuar com credenciamento na região de vocês, nós vamos pegar essa base e eu vou falar para o meu vendedor, falar, olha, não precisa ir nesses estabelecimentos porque eles não têm conta no banco, ou então não precisa ir até esse estabelecimento oferecer Cielo porque ele já tem, tá? Essas duas perguntas não são obrigatórias, então, se você perceber que o dono do estabelecimento, ele está de mau humor, ele está muito ocupado e não tem muito tempo para te dar atenção, você não precisa responder, tá? O que não pode acontecer é nunca responder essas perguntas, tá? Não precisa pegar conta de banco nem nada, é só perguntar com qual banco o estabelecimento trabalha. E no caso da POS, você não precisa nem perguntar. Você pode chegar até o caixa e dar uma olhada em quais máquinas você enxerga e colocar aqui pra gente. Logo em seguida, ele pergunta se o estabelecimento possui concorrentes sinalizados. Você vai observar, colocar sim e não, e aí ele pede para você colocar quais estabelecimentos. Ele vai te mostrar uma lista, estabelecimentos não, quais adesivos de concorrentes estão ali colados. Ele vai te mostrar uma lista e é só você ticar os que você está enxergando. Se você colocar que tem outros concorrentes, ele obrigatoriamente também vai pedir para você escrever quais outros concorrentes que existem. Em seguida, ele pede uma foto dos adesivos da concorrência, então você vai bater uma foto dos outros adesivos e aí avançar. Avançando, ele pergunta quantos adesivos foram instalados. É só colocar um número. Depois ele pergunta se fez alteração de endereço. Você coloca sim e não. E depois ele pede uma foto da fachada para comprovar a visita, tá? Pessoal, as fotos da fachada, elas devem conter o nome do estabelecimento, a fachada dele. Então, se tiver lá uma placa com o nome do estabelecimento, é dali que você tem que tirar foto, tem que aparecer o nome do estabelecimento, tá? E aí, por último, ele pergunta se você tem alguma observação da visita. Da mesma maneira como na observação das fotos, qualquer divergência, qualquer coisa diferente que acontecer na visita, você descreve no campo de observação. Uma coisa que eu não falei durante a observação das fotos também. Se ocorreu tudo bem, se foi tudo tranquilo durante a visita, só escreva ok. Nós já vamos entender que foi tudo normal nessa visita, tudo bem? Bom, vamos ver agora, vamos aprender como registrar um atendimento de não sinalizado no aplicativo, tá? Não sinalizado é quando a gente chega até o estabelecimento e não consegue colocar o adesivo. Bom, da mesma forma como anteriormente, clique em cima do estabelecimento, ele te pergunta, estabelecimento sinalizado ou não? Nesse caso, nós vamos colocar em não e avançar. Ao fazer isso, ele já vai direto para a pesquisa das frutas. Mesmo nos atendimentos não sinalizados, a gente precisa verificar se possui cardápio ou buffet com frutas, se possui calorias no cardápio e a foto do cardápio ou do buffet com frutas. Depois de responder essas 3 questões, ele vai te perguntar por que não foi sinalizado. Então, a gente vai ver agora como usar cada uma das tabulações no caso dos atendimentos não sinalizados. Bom, a primeira opção que aparece aqui, por que não foi sinalizado, é a sinalização padrão. É quando o estabelecimento padroniza a forma de mostrar quais cartões aceita como forma de pagamento. Em geral, vocês já devem ter visto no McDonald's, por exemplo, na frente do caixa eles têm uma placa que tem uma foto, né? É uma plaquinha com a impressão de todos os cartões, com o logo de todos os cartões que são aceitos. A sinalização padrão pode ser uma placa, um banner, um display, uma cartolina. Existem até alguns estabelecimentos que imprimem numa folha de papel, uma folha de sulfite escrito aceitamos os seguintes cartões. E aí ele descreve ali. Então, a sinalização padrão é quando o estabelecimento padroniza a forma de mostrar quais cartões eles aceitam. Mais para frente, a gente vai ver exemplos em fotos, tá ok? Então, ali, ó.
quando eles colocam, nós aceitamos os seguintes cartões, como está aqui na figura, mas mais para frente nós vamos ver em fotos também. Não autorizado é quando o lojista não autoriza você colar o adesivo. Quando de repente a pessoa não autorizar, não quer que você coloque o adesivo, sempre lembrem-se do bônus, tá? É aqui que cabe a gente argumentar. Lembrando que se ele não tiver o adesivo colado, ele não vai conseguir, ele vai perder clientes, vão ter pessoas que não vão entrar no estabelecimento deles. Então, nesses casos, vamos sempre tentar argumentar, tentando reverter isso numa sinalização. Não quer mais Sodexo. Quando o lojista vai dizer para você que ele não quer que você sinalize porque ele não está mais aceitando os cartões da Sodexo, seja pelo motivo que for. Em geral, eles vão falar que podem ter problema na máquina, ou que achavam a taxa alta, ou que tinha pouca procura, tá? Então, sempre que ele falar, olha, não estou mais aceitando os cartões da Sodexo, é essa opção que vocês vão escolher. Encerrou as atividades. Encerrou as atividades é quando o estabelecimento não está mais em funcionamento, tá? Por exemplo, no caso da pastelaria Mão na Massa, se a gente chegasse naquele estabelecimento, comparasse o CNPJ e visse que ele era diferente, o que a gente faz? A gente pergunta o que aconteceu com a pastelaria Mão na Massa. Ela mudou, ela fechou, e aí a pessoa que está lá te atendendo vai te falar, olha, a pastelaria Mão na Massa fechou há 6 meses. Aí nós vamos escolher encerrou as atividades, tá? Ao invés de bater uma foto da fachada, a gente vai bater uma foto da placa da rua e no campo observação, nós vamos descrever o que foi contado para nós. Então, fui até o estabelecimento e me informaram que ele está fechado há 6 meses. Eu peço também, pessoal, para que você coloque o nome de quem atendeu, o primeiro nome e o telefone do novo estabelecimento. Então, é isso. Escolheu e encerrou as atividades, bate uma foto da placa da rua e descreve em observações. Esse estabelecimento está fechado há 6 meses, conforme a informação que peguei com o novo responsável pelo local. Coloca ali o nome da pessoa e o telefone do novo estabelecimento. Endereço não encontrado é quando não se encontra o endereço descrito no aplicativo, tá? Então, por exemplo, é pedido para que você vá no estabelecimento que fica na rua Rui Barbosa 839. Quando você chegou na rua Rui Barbosa, você verificou que tem o número 837 e o número 841. O 839 não existe ali, tá? Nesse caso, a gente vai escolher endereço não encontrado e bater uma foto da placa da rua também, tá? Gente, nesse caso, quando você perceber que na rua não tem a numeração, procure em volta. Às vezes pode ter sido um erro de digitação do pessoal da Sodexo quando fez o cadastro desse cliente. E de repente o 839 podia ser um 838, um 842, um 837. Às vezes você está do lado do estabelecimento. E lembrando, né? Se você estiver ali perto, é uma maneira, é uma forma a mais de vocês sinalizarem, né? Bom, vamos lá. Fora do horário de atendimento é quando você chega no estabelecimento e ele está fechado naquele horário. Por exemplo, eu fui às 4 horas da tarde num estabelecimento que funcionava só até às 14. Aí a gente vai colocar fora do horário de atendimento. Não sinaliza nenhuma bandeira. O não sinaliza nenhuma bandeira é quando os donos dos estabelecimentos não colam nenhum tipo de adesivo de nenhum cartão nos estabelecimentos. Ele fala, olha, não quero que você coloque adesivo da Sodexo. Você vai argumentar, ele fala, não, é que eu não coloco, eu gosto de manter o aspecto, o layout do meu estabelecimento bem clean, bem suave. Então, eu não quero que fique poluído aqui o visual do meu estabelecimento e não quero que coloque nenhum tipo de adesivo, tá? Lembrando que quando você for bater a foto da fachada desse estabelecimento, não pode aparecer nenhum tipo de adesivo, tá? Se você colocar não sinaliza nenhuma bandeira e na foto da fachada aparecer um adesivo dos concorrentes, a gente vai voltar SOS. Fala, ué, você colocou que não sinaliza nenhuma bandeira e na verdade sinaliza. Então volta lá e tenta colocar o da Sodexo.
Bom, não trabalha com Sodexo. É quando o estabelecimento nunca trabalhou com a Sodexo. Então, quando você chegar lá e ele te indicar, ele é diferente de não quer mais Sodexo, tá? Esse cliente que não trabalha com Sodexo, ele vai falar, olha, eu nunca aceitei os cartões da Sodexo aqui. Eu até fiz o cadastro, mas não habilitou minha maquineta. Ele vai te indicar isso, tá ok? E por último, estabelecimento não encontrado no local. É quando você chegar no endereço e lá não tiver mais o estabelecimento indicado no aplicativo. Nesse caso, pergunte para quem lhe atender o que ocorreu e registre a informação no campo observação da visita, tá? Uma coisa que é interessante, pense no bônus. Esses estabelecimentos, em geral, eles podem ter mudado de local. E o que acontece? Avalie se o local para onde ele mudou está próximo da onde você está e se vale a pena visitá-lo. Vou dar um exemplo. Eu moro numa avenida bem movimentada em São Paulo que tem diversos restaurantes. Hoje em dia, com essa crise, as pessoas estão mudando de lá, porque o aluguel para os estabelecimentos nesse local é bem alto. O que eles estão fazendo? Eles estão mudando, e, em geral, para 2 ou 3 quadras para trás, que lá o aluguel é mais barato, também tem um movimento, e eles não perdem a freguesia que eles já têm naquele local. Se eu, de repente, tenho um estabelecimento na Zona Norte e eu mudo para a Zona Sul, eu vou ter que começar a formar minha freguesia de novo. Então, em geral, os estabelecimentos, quando mudam, eles mudam para próximo de onde eles já estavam, tá? Então, procure saber. Chegou lá, tem um outro endereço. Por exemplo, vamos de novo na pastelaria Mão na Massa. Olha, eu vim aqui visitar a pastelaria Mão na Massa. O que aconteceu? Olha, ele mudou. Você já sabe para onde ele mudou? Ah, ele mudou ali, ó, daqui 2 ruas para frente. Aí vale a pena você ir lá e conseguir fazer essa sinalização. Isso com certeza aumenta o seu sucesso, né, para você conseguir ter o bônus, tá? Uma coisa que é importante, pessoal, que vocês devem ter observado, é que no não sinalizado a gente tem muito mais tabulações. Isso significa que o número de não sinalizado é maior? Não. Tá? O que nós fizemos é que existem mais motivos pelos quais não se sinaliza. Então, a gente acabou detalhando bem isso para que vocês não tenham que ficar escrevendo. Vocês só escolham a opção que mais se adeque à não sinalização, tá? Mas para vocês ficarem tranquilos, nosso índice de sinalizado, por exemplo, no ano passado, de todos os projetos que nós fizemos, nós tivemos 92% de estabelecimentos sinalizados e apenas 8% de estabelecimentos não sinalizados. Então, a chance de pegar o bônus, ela é bem real, tá? Conto aí com a ajuda de vocês para a gente conseguir manter esse número. Bom, depois de escolher o motivo da não sinalização, ele vai te pedir a foto da fachada, lembrando mais uma vez que a foto da fachada deve ser uma foto frontal, na qual apareça o nome do estabelecimento, e se não tiver o nome, pelo menos o número do estabelecimento. E aí ele pergunta alguma observação da visita. Mais uma vez, qualquer situação adversa, você coloca nos campos observação. No caso do não sinalizado, a gente tem que colocar uma observação quando o estabelecimento encerrou as atividades, tá? Quando ele não se encontra mais no local e a gente tiver informação de que ele mudou, tá? E qualquer outra situação adversa. Para as outras tabulações, é só escrever ok, que a gente entende que foi tudo bem na visita. Viu como é fácil? É bem tranquilo, as visitas são bem rápidas, tá? Apesar das fotos, vocês vão verificar que vocês não vão ficar nem 8 minutos nos estabelecimentos. É bem simples mesmo. E agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui são os melhores lugares para colar os adesivos. Na primeira foto, a gente tem uma foto dos adesivos junto aos da concorrência e junto ao caixa, né? Juntou a melhor opção, a primeira melhor opção com a segunda. Além de estar próximo ao caixa, também está junto a todos os outros adesivos da nossa concorrência. E reparem que bom, o adesivo da Sodexo, ele é o maior, é o que mais chama atenção. Então, sempre que possível, colhem um adesivo da Sodexo maior que os outros.
Na segunda opção, na segunda foto, nós temos um adesivo colado na fachada, né, na porta dos estabelecimentos, dá para ver que é no vidro, a gente consegue ver até ali a sombra do promotor tirando a foto, tá? Também junto com os concorrentes, também o maior adesivo. E na última foto, o adesivo da Sodexo junto com todos os outros concorrentes. Então, esses são ótimos exemplos de locais para a gente colar os adesivos. Bom, a gente fala muito das fotos da fachada e aqui eu tenho 2 exemplos para vocês de boas fotos e más fotos da fachada, tá? Bom, no primeiro exemplo, a gente tem fotos que foram batidas na diagonal, né? A gente não consegue ver a fachada do estabelecimento, a gente vê apenas fragmentos da fachada, isso não é interessante, tá? E na outra foto, a gente tem aqui, dá para ler tranquilamente nas outras 2 fotos, tranquilamente nas fotos da direita, dá para ver tranquilamente o nome dos estabelecimentos. Você consegue ler aqui Carvalho, dá para ver a entrada dele, dá para ver que ele está aberto. Nessa outra foto também, a gente consegue ler aqui Cláudia Gripar, que é um restaurante. Então, esse tipo de foto, as fotos da direita, são as fotos que nós esperamos que vocês tragam pra gente de fotos da fachada. Gente, quando vocês forem enquadrar a foto da fachada, em geral as pessoas pegam o telefone na mão e começam a andar para trás para pegar foco, né, para pegar a amplitude da fachada. Por favor, quando vocês forem fazer isso, cuidado, tá? Vejam se não tem carro vindo atrás, se não está indo para o meio da rua. Façam tudo com segurança. E mais uma vez, se tirar uma foto e achar que ela não está boa, cancele e bata uma nova. Aqui nós temos exemplos de troca. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa foto do antes, a gente tem um adesivo da Sodexo. Você vai reparar que ele está bem diferente do adesivo do depois, né? Então, foi batida a foto do adesivo de antes e depois uma foto do mesmo lugar. Dá para reparar que ele tirou aquele adesivo e colou o novo no novo local, tá ok? E por último aqui um exemplo de sinalização padrão, tá? A sinalização padrão, como eu falei para vocês, vocês veem claramente aqui que é uma placa onde foi impresso todos os adesivos. Onde foi impresso todos os adesivos, tá? Todos os adesivos não, todos os logos de cartões que são aceitos, tá? Esse é um exemplo bem claro de sinalização padrão. Não confundam sinalização padrão com existe sinalização sem necessidade de troca. Eu costumo falar, quando for um adesivo da Sodexo, existe sinalização sem necessidade de troca ou troca ou reforço. A sinalização padrão é quando o estabelecimento coloca ali padronizada a forma com a qual ele vai mostrar quais cartões são aceitos nesses locais. Tá ok? Prontinho, agora você já sabe tudo que você precisa para realizar esse trabalho conosco. Logo em breve nós já vamos fazer o nosso fórum de dúvidas, então pegue as dúvidas que você anotou e vamos tirá-las, tá ok? Em breve você vai receber as suas rotas e seus materiais e nós vamos avisar quando tudo já estiver pronto para que você comece. Queria agradecer a participação e no que precisarem, contem conosco. Vamos trabalhar aí com bastante competência e capricho para a gente levar aos nossos clientes a todo o cuidado que eles merecem. Muito obrigada!